Olá, eu sou o Carlos dos canais iCriativa e antes de começar esse vídeo, saiba que é necessário assistir o vídeo anterior para compreender o conteúdo deste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao segundo assunto. Quem é o povo do Criador? Este é Abrão, reunindo e armando 308 servos com o intuito de resgatar Ló e, através da ajuda do Criador, conseguiram a façanha de vencer o exército inimigo que era muito maior, mais armado e mais bem preparado. Este é Moisés e os israelitas que, através da ajuda do Criador, conseguiram sair da escravidão no Egito e conseguiram escapulir das garras do exército fortemente armado do faraó. Este é Josué e os israelitas que, através da ajuda do Criador, conseguiram vencer as intransponíveis muralhas de Jericó e, assim, destruir os inimigos. Além destes três exemplos que acabei de citar, existem várias outras façanhas absurdas que foram feitas pelo povo do Criador, façanhas que jamais seriam alcançadas sem a ajuda do próprio Criador. Resumindo, o povo do Criador passou a ser temido pelos demais povos por fazerem coisas impossíveis. Decore isto que eu acabei de dizer. Esta capacidade de fazer coisas impossíveis passou a ser uma característica do povo do Criador. Agora eu tenho uma pergunta crucial a lhe fazer. Qual é a real diferença entre o povo do Criador e os demais povos do mundo? Pois é, provavelmente você deve estar pensando que a principal diferença está na capacidade deste povo de fazer coisas absurdas, mas a resposta para esta pergunta se encontra em algumas passagens. Por exemplo, em Isaías 52:6 está escrito, presta atenção, o meu povo saberá o meu nome, ou seja, o povo do Criador sabe, conhece a pronúncia do nome do Criador. Aí está sua água! Enquanto os demais povos não sabem, não conhecem a pronúncia do nome do Criador. Gostou dessa diferença? Pois é, não acabou não, tem mais. Veja a passagem de Salmos 91:14. Mas eu vou desmembrar este versículo para facilitar a sua compreensão. Veja o que este versículo está dizendo sobre o povo do Criador. Pois que tanto me amou, conhece o meu nome. Em outras palavras, de tanto amar o Criador, chegou ao ponto de conhecer o nome dele. Entendeu o contexto desta passagem? Esta frase que eu separei deste versículo se refere às coisas que irão acontecer com o povo do Criador. Observe, aqueles que amam tanto o Criador a ponto de conhecer o nome dele, o Criador irá livrá-los e os colocará em alto retiro. Eu espero que você esteja percebendo que não basta apenas ler os versículos da Bíblia. Muitas vezes é necessário estudar, analisar, investigar e até desmembrar para compreender, ou seja, a correta interpretação da palavra e a verdadeira pronúncia do nome do Criador só chegará àqueles que o amam de verdade, pois quem o ama de verdade conhece o nome dele. Presta atenção no que vou lhe explicar agora. Nestas duas passagens está bem claro, para fazer parte do povo do Criador é necessário saber o nome do Criador, pois o conhecimento da pronúncia do nome do Criador só é revelado àqueles que o amam tanto. Bom, eu vou desenhar o que acabei de explicar.
Esta turminha que estou colocando no lado esquerdo da sua tela não possui um amor intenso pelo Criador e seu Filho. Consequentemente, para estas pessoas, qualquer nome serve. Por exemplo, Deus serve, Javé serve, Iavé serve, Jesus serve, Iesus serve, Yeshua serve e etc. Em contrapartida, esta turminha que estou colocando no lado direito da sua tela amam tanto o Criador e seu Filho a ponto de se esforçarem intensamente em investigar até descobrir a verdadeira pronúncia do nome do Criador e de seu Filho, ou seja, somente aqueles que amam tanto o Criador e seu Filho irão se empenhar em descobrir a verdadeira pronúncia destes nomes. Existe um grupo que também ama de verdade o Criador e seu Filho, mas este grupo está ganhando dinheiro fazendo estudos bíblicos. Pois é, o Criador vê tudo e ele está vendo que o amor deste grupo não é puro, pois existem outras intenções por trás deste amor. Consequentemente, o Criador impedirá que este grupo descubra a verdadeira pronúncia destes nomes, e será através do sofrimento que este grupo entenderá que não se deve usar a palavra para ganhar dinheiro. Bom, eu espero que você tenha entendido que todo aquele que ama tanto o Criador a ponto de saber a pronúncia destes nomes passa a fazer parte do povo do Criador. E o povo do Criador consegue vencer qualquer guerra de maneira inacreditável. Inclusive, é por causa desta capacidade de vencer qualquer guerra que o povo do Criador costuma identificar o Criador como sendo o soberano dos exércitos. Bom, os inscritos dos meus canais iCriativa já me conhecem e certamente já perceberam aonde eu quero chegar. Mas, para aqueles que ainda não me conhecem e não estão acostumados com a minha didática, vou explicar. A figueira sempre tratou a verdadeira pronúncia do nome do Criador como sendo uma espécie de segredo militar, pois o povo que conhece este segredo militar vence qualquer guerra. Entendeu agora o motivo da figueira em ocultar o nome do Criador? Moral deste vídeo: a figueira sempre tratou a verdadeira pronúncia do nome do Criador como sendo uma espécie de segredo militar, pois para fazer parte do povo do Criador é necessário conhecer o nome do Criador. E o povo que conhece este segredo militar vence qualquer guerra de maneira milagrosa. Bom, mesmo eu explicando através destes versículos ou através de desenhos, ainda vão aparecer algumas pessoas dizendo que eu estou viajando na maionese por afirmar que a figueira esconde a pronúncia do nome do Criador. Então, no meu próximo vídeo, irei provar que a figueira esconde sim a verdadeira pronúncia do nome do Criador e do Messias também, pois para saber a verdadeira pronúncia do nome do Messias é necessário saber a verdadeira pronúncia do nome do Criador. Mas a figueira não quer que os gentios saibam esta pronúncia. Consequentemente, é por causa da ocultação da pronúncia destas 3 letras sagradas que mais de 90% da população mundial ainda desconhece a verdadeira pronúncia do nome do Criador e de seu Filho.
Isto é um absurdo. Em pleno século XXI, mais de 90% da população mundial ainda está acreditando que o nome verdadeiro do Messias é Yeshua e que o nome Jesus é apenas uma tradução derivada de Yeshua. Porém, se você assistir estes meus vídeos, links na descrição, entenderá que nome não se traduz, ou seja, toda esta lista de traduções de nomes está errado. E para piorar mais ainda a situação, Yeshua é uma abreviação de Yehoshua, e estes dois nomes nunca foram o verdadeiro nome do Messias, pois para entender isto é necessário que você compreenda que existe dois tipos de hebraico: o hebraico legítimo, que é usado lá dentro de Israel, e o hebraico fajuto, que é usado fora de Israel, cujo objetivo é impedir que os gentios descubram a verdadeira pronúncia deste segredo militar. Bom, agora eu vou lhe mostrar a pronúncia do nome do primeiro-ministro de Israel no hebraico fajuto. Veja. Lapid parabenizou Benjamin Netanyahu pela vitória nas eleições. Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estreou como garoto propaganda. Extrema-direita que permitiu a volta de Benjamin Netanyahu ao poder. No mundo, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tenta impedir. E agora eu tenho o prazer de lhe mostrar a pronúncia do nome do primeiro-ministro de Israel no hebraico legítimo, sendo feito lá dentro de Israel e também sendo pronunciado por ele mesmo. Veja. זה היה לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה ושר הביטחון מר בנימין נתניהו ואת רעייתו שרה נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו, בנימין נתניהו. Então, para descobrir a verdadeira pronúncia destas três letras sagradas, é necessário pesquisar por vídeos em hebraico legítimo que foram produzidos lá dentro de Israel. Vídeos é o que não vai faltar para você perceber que a verdadeira pronúncia destas três letras sagradas é Yao. Se você prestar atenção nestes dois versículos, perceberá claramente que o Criador deseja que o nome dele seja anunciado em todo o mundo. Em contrapartida, só existe um ser neste mundo que luta contra os desejos do Criador, ou seja, todo aquele que desrespeita os desejos do Criador é sinal que está sofrendo algum tipo de influência deste ser. Vocês têm o diabo por pai e querem satisfazer os desejos dele. Bom, antes de terminar este vídeo, vou fazer um resumo rápido das informações que irei trazer nestes vídeos, pois a quebra dos próximos selos está próximo e, por causa disto, tenho pressa em trazer uma informação seríssima que está sendo ocultada há quase 2000 anos. Na época do Messias, as folhas da figueira estavam divididas entre aqueles que acreditavam que o poder de Yahshua vinha de Yahu, contra aqueles que acreditavam que o poder deste homem vinha de Satanás, de Iê. Consequentemente, esta turminha se recusava em identificar este homem pelo seu verdadeiro nome, pois se fizessem isto, estariam assumindo que este homem é filho de Yahu. Então, esta turminha identificava este homem pelo nome Yeshua, por acreditar que o poder dele vinha de Iê. Pois é, quando esta turminha levou Yahshua até Pilatos, o apresentaram com o nome Yeshua, e Pilatos o registrou com esta pronúncia.
Pilatos era um homem sanguinário. Matar mais um ou menos um não fazia a mínima diferença para ele. Porém, por causa do sonho de sua esposa, Cláudia, Pilatos se esforçou para não condenar este homem. Então, Pilatos teve uma brilhante ideia. Pilatos sabia que aquela grande multidão de 5 dias atrás estava dentro da fortaleza Antônia. Ou seja, é óbvio que esta multidão de seguidores iria escolher este homem para ser salvo. Então, agora vem a grande bomba. Pilatos mandou trazer Barrabás e perguntou: quem vocês querem que eu solte? Yeshua Bar-Abá ou este Yeshua, chamado de Mashiach? Pois é, os seguidores de Yahshua jamais, em hipótese nenhuma, chamariam o Messias de Yeshua, pois se fizessem isto, estariam dizendo que o Messias é filho de Iê. E para piorar a situação deste julgamento, existe um costume entre as folhas da figueira em ocultar dos gentios a pronúncia do nome do Criador. Ou seja, por causa deste costume da figueira, os seguidores do Messias se sentiram na obrigação de não poder gritar o verdadeiro nome do Messias a Pilatos, pois se fizessem isto, Pilatos e os romanos iriam questionar a existência destes dois nomes e acabariam descobrindo o significado destes dois nomes e, principalmente, o segredo militar da figueira. Pois é, a figueira tinha muito medo que os romanos descobrissem a verdadeira pronúncia do nome do Criador, pois se este conhecimento caísse nas mãos dos romanos, os romanos passariam a fazer parte do povo do Criador e, consequentemente, a figueira perderia a esperança de um dia se livrar milagrosamente do Império Romano. Ou seja, foi por causa do enorme desejo de se livrar do Império Romano, a figueira preferiu manter o segredo militar a ponto de ficar calada e deixar o Messias ser condenado à morte. Diante desta situação de não poder gritar nenhum destes dois nomes, os seguidores do Messias ficaram calados, enquanto esta turminha gritava Yeshua Bar-Abá. Ou seja, esta turminha tinha mais voz do que esta grande multidão de seguidores. Consequentemente, Pilatos ficou estarrecido com este comportamento da figueira, pois os seguidores do Messias não queriam que ele fosse condenado, mas não gritavam o nome dele. E por causa deste comportamento incompreensível, Pilatos mandou trazer uma bacia d'água para lavar as suas mãos, pois na cabeça de Pilatos não existia explicação para este comportamento. Pois é, a explicação da escolha de Barrabás só está acontecendo agora, há quase 2000 anos após o ocorrido. Bom, para comprovar o que eu acabei de dizer, irei pegar esta passagem na Bíblia. No caminho do Gólgota, Yahshua se deparou com estas mulheres que gostavam dele de verdade. Gostavam tanto a ponto de estarem chorando por ele. Porém, o Messias amaldiçoou estas mulheres ao dizer que elas e toda a descendência delas estão condenadas ao choro. Mas por que Yahshua HaMashiach fez isto, sendo que elas gostavam dele? A resposta é simples, é porque elas ficaram caladas diante da pergunta de Pilatos. Este resumo que eu acabei de fazer será explicado didaticamente nesta sequência de vídeos, pois é necessário conhecer alguns costumes da figueira para compreender o que de fato aconteceu.
Bom, eu espero que você tenha percebido que a verdadeira pronúncia do nome do Messias é mais séria do que muitos imaginavam, pois o Messias foi condenado ao sacrifício por causa da verdadeira pronúncia do nome dele. E se você prestar atenção nestas duas passagens, perceberá que os seguidores do Messias também eram perseguidos por causa do nome dele. E o nome do Messias é este, Yahusha. E o nome Yahusha não tem nada a ver com estes outros nomes. Inclusive, é por causa desta perseguição e desta proibição que o verdadeiro nome do Messias foi tirado de praticamente todas as Bíblias e no seu lugar foi colocado Jesus ou Yeshua. A única Bíblia que encontrei o verdadeiro nome do Messias, escrito na sua forma original, foi esta. Porém, as perseguições também alcançaram esta Bíblia, pois ela foi removida das lojas de aplicativos para dificultar que as pessoas encontrem esta prova. E é exatamente por causa deste nome que estou aqui, tendo um enorme trabalho de fazer vídeos complexos e gratuitos como este. E no primeiro comentário fixo dos meus vídeos, estou sempre colocando links gratuitos para aqueles que estão interessados nesta Bíblia, onde existe esta prova. Então, eu lhe peço 4 coisas. Compartilhe o máximo esse vídeo, pois ao fazer isto, você estará compartilhando esta verdade. Deixe um like, se inscreva nos canais e Criativa e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, pois ao fazer estas 3 coisas, os algoritmos das plataformas entenderão que o conteúdo destes canais e Criativa é interessante e recomendará estes vídeos e os próximos vídeos a outros irmãos. Não deixe de ler o primeiro comentário fixo que costumo colocar nos vídeos, pois neles costumo trazer correções, atualizações de informações mostradas no vídeo e orientações para você se preparar para a quebra dos próximos selos. Bom, despeço-me lhe desejando que fique na paz de Yahweh e na graça de Yahusha.